Opa, que bom receber você por aqui. Espero que este audiolivro te ajude no seu processo de expansão de consciência. E se você conhece alguém que também gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com essa pessoa, curta e se inscreva no meu canal. Me ajude a expandir essa corrente de luz. Gratidão e vamos à leitura de hoje. O Kybalion. Os Três Iniciados, estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Introdução. Temos o grande prazer de apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta essa pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existe tão pouco material escrito sobre esse assunto, apesar das inúmeras referências feitas pelos ocultistas aos preceitos que expomos nas inúmeras obras existentes sobre o ocultismo. Que isso nos leva a esperar que o grande número de pesquisadores das verdades arcanas saberá acolher devidamente o presente volume. O propósito desta obra não é a anunciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim fornecer aos estudantes uma exposição da verdade que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que possam ter adquirido, mas que parecem opor-se uns aos outros e que só servem para desanimar e desagradar o principiante nesse estudo. O nosso intento não é construir um novo templo de conhecimento, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra com que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério em cujos portais ele já entrou. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos que chegaram até nós ao longo das dezenas de séculos já transcorridos desde o tempo do seu grande criador, Hermes Trismegisto, o escriba dos deuses, que viveu no Antigo Egito quando a atual raça humana estava em sua infância, contemporâneo de Abraão, e, se for verdadeira a lenda, instrutor deste venerável sábio, Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinamentos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente suas raízes nos preceitos herméticos originais. Desde a terra dos Ganges, muitos ocultistas avançados viajaram para o Egito para se prostrarem aos pés do mestre. Dele obtiveram uma chave mestra que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista, e assim a doutrina secreta foi firmemente estabelecida. De outras terras também vieram sábios que consideravam Hermes como o mestre dos mestres, e a sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios de caminho de séculos de instrutores dessas diferentes terras, ainda se pode facilmente encontrar certa semelhança e correspondência nas muitas e quase sempre divergentes teorias aceitas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião digna desse nome, quer seja uma religião conhecida pelo homem, uma religião morta ou que esteja em pleno vigor em nossos dias. Sempre há alguma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias, e os preceitos herméticos atuam como seu grande reconciliador. A obra de Hermes parece ter sido criada com o fim de plantar a grande verdade, semente que se desenvolveu e germinou em tantas formas estranhas,
mais depressa do que se teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele mantiveram-se intactas em sua pureza original por um pequeno número de homens que, recusando grande parte de estudantes e discípulos pouco desenvolvidos, seguiram um costume hermético e reservaram as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dominá-las. Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. Sempre existiram em cada geração e em vários países da terra alguns iniciados que conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre recorreram às suas luzes para reacender as luzes mais fracas do mundo profano. Quando a luz da verdade começava a escurecer e a apagar-se por conta de sua negligência, e os seus pavios ficavam embaraçados com substâncias estranhas. Sempre existiu um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Esses homens dedicaram sua vida e esse trabalho de amor que o poeta muito bem descreveu nessas linhas. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nessa escura caverna, em seus templos sagrados. Sustentada por puros ministros do amor, não deixeis que essa divina chama se extinga. Esses homens nunca procuraram a aprovação popular, nem um grande número de prosélitos. São indiferentes a essas coisas porque sabem quão poucos de cada geração estão preparados para a verdade ou podem reconhecê-la se ela lhes for apresentada. Reservam a carne para os homens feitos, enquanto outros dão um leite às crianças. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor e sabem trazê-las nas suas coroas, em vez de lançá-las aos porcos que as pisoteariam na lama, misturando-as a seu repugnante alimento mental. Esses homens, porém, nunca se esqueceram ou perderam de vista os preceitos originais de Hermes, que tratam da transmissão das palavras da verdade aos que estão preparados para recebê-la, a respeito dos quais diz o Caibalion: em qualquer lugar que se achem vestígios do mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. E ainda, quando os ouvidos do discípulo estiverem preparados para ouvir, aí virão os lábios para enchê-los de sabedoria. Mas a sua atitude habitual sempre esteve estritamente de acordo com outro aforismo hermético que também se encontra em o Caibalion. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Nota de rodapé. Existe no homem um ouvido mental e um ouvido astral, assim como ele tem um ouvido físico, porque o que está embaixo é análogo ou correspondente ao que está em cima, e não é igual. No estado de êxtase, o ouvido mental ou do entendimento se abre e ouve uma voz, a voz da harmonia infinita, que lhe revela por meio de uma música celeste os mistérios que ele deseja saber. Os ouvidos do entendimento são ouvidos que ouvem e entendem, isto é, ouvidos conscientes da voz que ouvem em estado de abstração espiritual. E o espírito da perseguição ainda não desapareceu da terra.
Os que não podem compreender são os que criticaram essa atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astuciosas reservas e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres que não ignoravam a loucura de pretender ensinar o mundo o que ele não desejava saber, nem estava preparado para isso. Os hermetistas nunca quiseram ser mártires, pelo contrário, mantinham um retiro silencioso, com um sorriso de piedade nos lábios fechados, enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e à tortura os entusiastas honestos, porém desencaminhados, que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade, que só pode ser compreendida pelo eleito, já bastante avançado no caminho. O espírito de perseguição ainda não desapareceu da terra. Repito, há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores um feroz alarido de desprezo e de ódio por parte da multidão, que tornaria a gritar: crucifiquem-nos, crucifiquem-nos! Nesta pequena obra, procuramos apresentar ao leitor uma ideia dos preceitos fundamentais de Ucaibalion, empenhados em transmitir-lhes os princípios operacionais em vez de tratarmos detalhadamente de seus ensinamentos. Os verdadeiros estudantes não terão dificuldade para aplicar esses princípios, já aqueles movidos por mera curiosidade precisarão se desenvolver, porque, nesse caso, os preceitos herméticos serão para eles nada além de palavras, palavras, palavras. Os 13 iniciados. Capítulo 1. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Ucaibalion. Foi do Antigo Egito que nos vieram os ensinamentos esotéricos e ocultistas fundamentais que ao longo de milênios têm influenciado tão prodigamente as filosofias de todas as raças e nações e povos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram-se fartamente da exorbitância de conhecimentos que os hierofantes e mestres da terra de Ísis ministravam tão generosamente aos que estivessem preparados para participar da profusão de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores dessas antigas terras haviam reunido. No Antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram superados e raras vezes foram igualados nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. No Egito encontrava-se a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entravam os neófitos que mais tarde, como os hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam pelos 4 cantos da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes das ciências ocultas reconhecem a dívida que têm
para com os veneráveis mestres deste antigo país. Contudo, entre esses grandes mestres do antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como o mestre dos mestres. Este homem, se é que se tratava realmente de um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Era conhecido pelo nome de Hermes Trismegisto. Nota de rodapé. Entre as obras atribuídas a Hermes Trismegisto, podemos citar as seguintes: a Tábua de Esmeralda, o Poimandres, o Asclépios e a Minerva Mundi ou Coré. Hermes foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos. E apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria, a data de sua permanência no Egito, na sua última encarnação nesse planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. Nota de rodapé. Supõe-se que Hermes viveu pelo ano de 2700 a.C., isto é, quando o Egito já estava sob o domínio dos reis pastores, os Ixos e Urshus. As autoridades mais competentes consideravam-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Muitos anos depois de sua partida desse plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Tote. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram sua memória por muitos séculos, sim, dezenas de séculos, chamando-o de o escriba dos deuses e apondo-lhe seu antigo título, Trismegisto, que significa 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda hoje, usamos o termo hermético no sentido secreto, fechado, de tal maneira que nada escapa, etc. Isso pelo fato de que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles abominavam a simples ideia de lançar pérolas aos porcos, preferindo o preceito de dar o leite às crianças e a carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios muitos séculos antes da era cristã. A essa política de criteriosa disseminação da verdade sempre caracterizou os hermetistas, mesmo até os nossos dias. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas nunca são identificados com nenhuma seita religiosa particular. Nem podemos associá-los a nenhum país específico por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria dessa exortação é clara para todos os estudantes de história.
O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, o que teve como consequência o fato de o ocultismo da Índia e da Pérsia ter se perdido gradualmente no meio da massa das religiões, de superstições religiosas, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a Grécia e Roma antigas e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e dos cristãos primitivos que se perderam no tempo de Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos antes de encontrar o caminho de volta à sua fé. De fato, tudo indicava aos observadores criteriosos do século XX que a igreja já vem lutando para voltar a seus antigos ensinamentos místicos. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente, não deixando a sua luz se extinguir. E graças a esses corações dedicados e essas mentes intrépidas, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte desta verdade não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Nas poucas vezes em que foi escrita, foi propositalmente dissimulada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os possuidores da chave pudessem lê-la corretamente. Isso se faz necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro e fogo, pelourinho, forca e cruz. Nos dias de hoje, ainda não se encontrarão muitos livros confiáveis sobre a filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitidas de mestre a discípulos, que eram conhecidas sob o nome de Ucaibalion, cujo sentido e significado foram perdidos por vários séculos. Esse ensinamento é, contudo, conhecido por muitas pessoas, às quais foi transmitido verbalmente de maneira contínua através dos séculos. Até onde sabemos, esses preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram apenas uma coletânea de máximas, preceitos e axiomas incompreensíveis aos profanos, mas perfeitamente entendidos pelos estudantes depois de explicados e exemplificados pelos iniciados hermetistas e seus neófitos. Esses preceitos realmente constituíam os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente às crenças gerais, lidava com o domínio sobre as forças mentais e não dos elementos materiais, a transmutação das vibrações mentais em outras e não sobre a mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que seria capaz de transformar qualquer metal em ouro, era uma alegoria da filosofia hermética, perfeitamente entendida por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Nesse pequeno livro, cuja primeira lição é esta,
Convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos tal como estão expostos em O Kybalion e explicados por nós. Humildes aprendizes desses preceitos, que apesar de termos o título de iniciados, nada mais somos além de sombras aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhes oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitos de O Kybalion, acompanhados de explicações e comentários que consideramos essenciais para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudioso moderno, sobretudo porque o texto original é propositadamente repleto de termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais de O Kybalion são aqui impressos em tipo diferente do tipo geral da nossa obra, com a atribuição dos devidos créditos. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos essa pequena obra possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas, como fizeram tantos outros que os precederam no caminho da mestria, nos séculos decorridos desde o tempo de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande, nas palavras de O Kybalion. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. De modo que, segundo os ensinamentos, só dará atenção a este livro aquele que estiver pronto para receber os preceitos que ele transmite. E reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também esse pequeno livro virá até ele. Esta é a lei. O princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei da atração, unirá lábios e ouvidos, e juntos estarão o aprendiz e o livro. Que assim seja. Capítulo 2, os 7 princípios herméticos. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, cujo toque abrirá para todas as portas do templo. O Kybalion. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. 1. O princípio do mentalismo. 2. O princípio da correspondência. 3. O princípio da vibração. 4. O princípio da polaridade. 5. O princípio do ritmo. 6. O princípio de causa e efeito. 7. O princípio de gênero. Esses 7 princípios serão explicados e comentados à medida que prosseguirmos com estas lições. Contudo, uma breve explicação de cada um pode ser feita agora. 1. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Nota de rodapé. Esse princípio é muito importante a conhecer. Os cabalistas comparam o espírito ao éter que se acha dentro de um vidro. Enquanto o vidro estiver tapado, estará cheio de éter, mas desde que a rolha saia, o éter começará a sair também. O vidro sendo comparado ao corpo físico, a rolha ao astral e o éter ao espírito. O astral é que prende o espírito ao físico, e assim como todo éter não sai repentinamente do vidro, assim também a morte não se produz repentinamente, salvo em raríssimos casos anormais.
A matéria não é mais que a força mental coagulada. Para exprimir isso, os cabalistas comparam o espírito a um pedaço de estanho que, em contato com o calor, amor divino, luz divina, se derrete, se sutiliza e purifica. Porém, estando afastado desse calor, endurece, condensa-se e cai na matéria. Mentira da sensualidade reflexa. Deixamos aos cuidados dos discípulos o tirar todas as consequências desse princípio de mentalismo. Não podemos deixar de assinalar que, ao círculo esotérico, cabe a glória de ser o primeiro a propagar essas ideias na América do Sul. Esse princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que subjaz a todas as manifestações e aparências que conhecemos pelo nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia e, em suma, tudo que é evidente aos nossos sentidos materiais, é espírito que em si mesmo é incognoscível, indefinível, mas pode ser considerado como uma mente universal infinita e vivente. Também explica que o mundo ou universo fenomenal não passa de uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Ao estabelecer a natureza mental do universo, esse princípio explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam toda a interpretação científica. A compreensão desse princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo aprenda facilmente as leis do universo mental e passe a aplicá-la a seu bem-estar e aperfeiçoamento. O estudante hermetista é capaz de aplicar de modo inteligente as grandes leis mentais em vez de empregá-la de maneira fortuita. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Esse princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria. E porque todas elas são subordinadas ao domínio da mente, um dos mais antigos mestres herméticos escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da mestria. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem essa chave mestra, a mestria é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. 2. Princípio da correspondência. Assim como em cima, como embaixo, assim embaixo como em cima. O Caibalion, nota de rodapé. Disse que o que está em cima é como o que está embaixo. Isto é análogo e correspondente, mas não igual nem semelhante. Dizemos semelhantes às coisas que têm aparências comuns. Dizemos iguais às coisas que têm dimensões iguais. Uma coisa é análoga e correspondente à outra
quando tem função correspondente e análoga. Assim, na constituição humana, o ventre é correspondente à boca, o peito ao nariz e a cabeça aos olhos e aos ouvidos, porque a boca sendo a entrada do ventre, tem uma função análoga, porém mais elevada que ele. O mesmo dá-se com o nariz para com o peito e a cabeça para com os olhos e principalmente para com os ouvidos. Portanto, seria erro dizer o que está em cima é igual ao que está embaixo, porque a matéria não é igual ao espírito. O céu não é igual à terra, o volátil não é igual ao fixo. Esse princípio da correspondência contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos do ser e da vida. O velho axioma hermético assim o explicava: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que, de outro modo, nos seria impossível compreender. Esse princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam esse princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais por meio dos quais os homens podem ver além dos obstáculos que encobrem à vista o desconhecido. Seu uso constante chegava inclusive a desnudar o véu de Ísis, a ponto de nos permitir entrever de relance o rosto da deusa. Assim, como o conhecimento dos princípios da geometria permite que um homem, sentado em seu observatório, consiga medir as distâncias e os movimentos de estrelas distantes. O conhecimento do princípio da correspondência permite que o homem raciocine com inteligência e avance por um caminho que o leve do conhecido ao desconhecido. Ao estudar a mônada, ele entende o arcanjo. 3. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna avaliza e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, esse princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Esse princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito resultam em grande parte de índices variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta será a sua posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está em estado de repouso. Assim como uma roda que, por se mover muito rapidamente, parece estar parada. No outro extremo da escala, há formas grosseiras da matéria, cujas vibrações são tão baixas que parece estar em repouso.
Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, o átomo e a molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos planos da energia e da força, que nada mais são do que graus variáveis de vibração. Também nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, assim como nos planos espirituais. O conhecimento desse princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante do hermetismo controlar não apenas suas vibrações mentais, como também a dos outros. Os mestres também aplicam esse princípio à conquista dos fenômenos naturais e o fazem de várias maneiras. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder, diz um antigo escritor. 4. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dissemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos que deixaram tantos homens perplexos e que foram assim formulados. Tese e antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Toda verdade é meio falha. Há dois lados em tudo, etc, etc, etc. O princípio da polaridade explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, entre os quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Consultem seu termômetro e vejam se descobrem onde termina o calor e começa o frio. Não existe calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E essa mesma coisa que se manifesta como calor ou frio, nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual a diferença entre grande e pequeno? Em duro e maleável, entre o branco e o preto, entre o afiado e o côncavo, entre ruído e silêncio, entre alto e baixo, entre positivo e negativo. O princípio da polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode superá-lo.
O mesmo princípio opera no plano mental. Permite-nos, leitor, apresentar um exemplo radical e extremo, o do amor e ódio, dois estados mentais que à primeira vista parecem totalmente distintos. Ainda assim, há graus de ódios e graus de amor. E um ponto médio em que podemos usar, por exemplo, nos termos apreço ou desapreço, os quais se confundem tão completamente que não conseguimos saber se sentimos apreço ou desapreço, ou se não se trata nem disso nem daquilo. E todos são apenas graus de uma mesma coisa. Como o leitor compreenderá se dedicar alguns momentos à reflexão? E mais do que isso, coisa que era da máxima importância para os hermetistas, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, tanto em nossa própria mente, quanto na mente dos outros. Muitos dos que ora leem essas linhas já passaram por experiências pessoais da transformação rápida e involuntária do amor em ódio, ou do inverso, quer isso se tenha dado com eles mesmos, quer com outros. E desse modo, o leitor terá um vislumbre da possibilidade de que isso se caracteriza pelo uso da vontade, por meio das fórmulas herméticas. Bem e o mal nada mais são, portanto, que polos opostos de uma mesma coisa. O hermetista conhece a arte de transformar o mal no bem mediante uma aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte de polaridade torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos mestres herméticos antigos e modernos. A compreensão desse princípio permitirá a uma pessoa modificar sua própria polaridade, assim como a dos outros, desde que ela consagre o tempo e o estudo necessários ao domínio dessa arte. 5. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. O Kybalion. Esse princípio incorpora a verdade de que em tudo se manifesta um movimento mensurado para frente e para trás. Um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo. Uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa. Entre os dois polos que existem, de acordo com o princípio da polaridade de que tratamos há pouco. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. E assim, nas coisas do universo, nas estrelas, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na polaridade na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. E é estes últimos que os hermetistas atribuem maior importância à compreensão do princípio. Os hermetistas aprenderam o sentido desse princípio, encontrando sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar seus efeitos neles próprios, mediante o uso de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações,
mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos neles mesmos, dependendo até certo grau do domínio desse princípio. Aprenderam como usá-lo em vez de serem usados por ele. É neste e em outros métodos que consiste a arte dos hermetistas. O mestre em hermetismo se polariza no ponto em que deseja repousar e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a conduzi-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de autodomínio fazem isso até certo ponto, de modo mais ou menos inconsciente, mas o mestre o faz conscientemente pelo uso de sua vontade, e ele termina por atingir um grau de equilíbrio e firmeza mental quase inacreditável pelas massas populares, que são levadas para frente e para trás como um pêndulo. Esse princípio e o princípio da polaridade foram minuciosamente estudados pelos hermetistas e os métodos para refutá-los, neutralizá-los e usá-los constituem uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. 6. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é do que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Kybalion. Esse princípio incorpora o fato de que há uma causa para todo efeito e um efeito a partir de toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão. Que o acaso não existe, que embora existam vários planos de causa e efeito, e que os planos superiores dominem os planos inferiores, nada pode esquivar-se inteiramente da lei. Os hermetistas conhecem até certo ponto a arte e os métodos de elevar-se acima do plano ordinário de causa e efeito e por meio da elevação mental a um plano superior tornar-se causa em vez de efeito. As massas populares se deixam conduzir docilmente, obedientes a seu entorno. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades dela. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro do xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam sua disposição de espírito, seu caráter, suas qualidades e seus poderes, também como o espaço circundante, o que os converte em motores em vez de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida, em vez de serem jogados e dirigidos pela vontade alheia e por circunstâncias fortuitas. Eles usam o princípio, em vez de serem joguetes em suas mãos. Os mestres obedecem à causalidade dos planos superiores, mas ajudam a reger seu próprio plano. Nessa afirmação está condenado um tesouro de conhecimento hermético. Entenda-o quem for capaz. 7. O princípio de gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, o Kybalion. Esse princípio incorpora a verdade que o gênero existe em tudo. Os princípios masculino e feminino estão sempre em ação.
Isso é verdadeiro não só no plano físico, mas também no plano mental. E inclusive no plano espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, assume formas mais elevadas, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem esse princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos temas que deixaram perplexa a mente dos homens. O princípio de gênero opera sempre tendo em vista a geração, regeneração e criação. Nota de rodapé: geração no plano físico, regeneração no plano mental e criação no plano espiritual. Toda coisa e toda pessoa contém em si os dois elementos ou princípios, ou este grande princípio, seja homem ou mulher. Todo princípio masculino contém o princípio feminino. Todo princípio feminino contém o princípio masculino. O leitor que quiser compreender a filosofia da criação, geração e regeneração, mental e espiritual, deverá estudar esse princípio hermético. Nota de rodapé: a geração de uma ideia é a formação do germe dessa ideia. A regeneração é o aperfeiçoamento e o crescimento dessa ideia. E a criação é a realização completa da ideia. Ele contém a solução, esse princípio, de muitos mistérios da vida. Devemos adverti-lo, porém, que esse princípio não tem nenhuma relação com o grande número de teorias, ensinamentos e práticas ignominiosas, execráveis e degradantes que são ensinadas sob títulos extravagantes e nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural de gênero. Essas reminiscências degradantes das antigas formas infames do falicismo tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma, e a filosofia hermética sempre fez soar uma nota de advertência contra esses ensinamentos degradantes que tendem à luxúria, à depravação e à perversão dos princípios da natureza. Quem estiver em busca desses ensinamentos não encontrará nesse livro nada que lhe possa ser útil. Ao longo dessas linhas, o hermetismo não conterá nada que o ajude em seu engrandecimento. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os que são vis, todas as coisas são torpes. Obrigada por ter chegado até aqui. Curta, comente, compartilhe o meu canal. Me ajude a espalhar essa corrente de luz. Gratidão!